Enquanto a prota se recuperava lentamente, o clérigo cuidava de suas feridas. No entanto, Nigel, mesmo ainda machucada, já estava de pé, treinando como se nada tivesse acontecido. Halshaw, ao observar, não pôde deixar de pensar: como é possível? Ela já está curada? Todos os cavaleiros imperiais são monstros? O clérigo, percebendo sua surpresa, comentou: Lady Nigel sempre foi assim, impossível impedi-la, mesmo com os ossos ainda em recuperação. Halshaw sabia que havia soldados como Nigel no exército, mas a realidade sempre era surpreendente. De repente, Nigel se aproximou da prota e perguntou: como está seu corpo? Halshaw respondeu que estava muito melhor do que dias atrás, quando quase morreu. Nigel, aliviada, murmurou: fico feliz em ouvir isso. A prota reconheceu que, apesar de tudo, Nigel tinha um bom coração, embora quase tivesse a matado na batalha. Nigel, no entanto, tinha outra questão. Onde você aprendeu esgrima imperial? A prota, confusa, respondeu: nunca ouvi falar disso. Talvez eu só tenha imitado seus movimentos durante a luta. Nigel afirmou que aquelas técnicas não eram fáceis de copiar. Se fosse verdade, a prota poderia ser uma prodígio com talento natural para esgrima imperial. Talvez eu deva aprender de verdade algum dia, respondeu a prota. Nigel ofereceu-se para ensinar caso ela desejasse, mas avisou que precisaria da permissão de Margrave, embora acreditasse que ele não se oporia. Ela também sugeriu que Halshaw aprendesse a língua imperial, pois até agora ela dependia da magia de tradução usada pelo ancião na muralha. No dia seguinte, Nigel começou as lições, enquanto Halshaw resmungava consigo mesma. Que droga! Venho para outro mundo e ainda tenho que estudar línguas. Mais tarde, Margrave apareceu, solicitando um momento com a prota. Tenho uma resposta da família imperial. Infelizmente, seu pedido foi negado. Enquanto o aroma da fumaça da erva de mana se espalhava, Halshaw tragava seu cigarrinho calmamente, observando Margrave. O que está acontecendo? Vocês pretendem lutar contra Kahar? Perguntou. Margrave suspirou. Mais de 40% da nobreza imperial se opôs a isso. Eles simplesmente não acreditam que Kahar queira paz. Você explicou as circunstâncias? Halshaw insistiu, irritada com a falta de avanço. Somente alguns altos nobres foram informados, incluindo o imperador. Se rumores de uma invasão de Kahar vazassem, o império entraria em caos, Margrave explicou. Mas não é minha responsabilidade. Esse é o seu problema, Halshaw. Sua reputação tornou as coisas muito piores do que eu imaginava. Halshaw tinha matado muitas pessoas para ganhar aquela fama. Então vão me mandar de volta? A ideia de retornar a Kahar a fez gelar. Se voltasse, com certeza seria morta. Não é esse o caso. Margrave entregou-lhe um documento. Ela o examinou. Não consigo ler a língua imperial. Margrave começou a resumir. Primeiro, não cause conflitos desnecessários com o Império ou outras raças. Segundo, se causar perturbações, você será presa e punida conforme a lei imperial. Terceiro, se Kahar atacar, você se juntará ao exército imperial imediatamente. Quarto, após se formar na academia, servirá 5 anos na linha de frente do exército imperial. Ele fez uma pausa antes de dizer. E o quinto, bem, pode ignorar, isso é comigo. Por fim, se tentar voltar ao leste, será considerada uma espiã e presa. Halshaw com desconfiança. Isso tudo não parece tão complicado. Por que tanta confusão? Margrave riu, relaxado. Por nada. Eu só queria ver você um pouco incomodada. A resposta o fez rir, mas Halshaw se levantou, batendo na mesa. Mas que droga, tá de brincadeira comigo? Se acalme. Ou está pensando em quebrar a negociação? Não foi totalmente uma piada. Só quis reforçar o quanto o Império está contra você. Tenha isso sempre em mente. Halshaw apertou os punhos, engolindo a raiva. Vou dar o meu melhor. Só preciso seguir essas regras. Ótimo, disse Margrave, levantando-se e estendendo a mão. Então, mais uma vez, bem-vinda ao Império. Eles selaram o acordo com um aperto de mãos.
Mais tarde, no escritório de Margrave, um cavaleiro entrou. Ouvi sobre o quinto ponto da negociação com Halshal. O quinto ponto era que Margrave assumiu a responsabilidade política e se tornou o guardião de Halshal. Por que caralhos na terra você fez isso? Margrave respondeu. Porque ela é minha esperança. Quando chegou, eu queria matá-la sem pensar duas vezes. Mas ao ouvir que ela desprezava Carrar o suficiente para fugir, mudei de ideia. O pensamento não é excitante? Ver aqueles malditos ordos sendo rasgados pelas mãos da própria filha? Estou disposto a fazer qualquer coisa para ver isso acontecer. Após a conversa com Margrave, Nigel notou a expressão séria de Halshal. Algo está te aborrecendo? Nada muito sério, só estou pensativa. Sabia que o Império odiava Carrar, mas parece ser ainda pior do que eu imaginava. Nigel assentiu. Sim, se você sair nas ruas, todo cavaleiro ou soldado por perto vai te perseguir. Por quê? Halshal questionou curiosa. Para o Império, qualquer raça que o ameace, sejam orcs, trolls ou gigantes, é considerada inferior. E Carrar não é diferente. Eles te veem da mesma forma. Halshal suspirou. E o que eu devo fazer então? Felizmente, se você estiver comigo, não deve ter problemas. E além de mim, também existem pessoas de bom coração, como Margrave Ludwig. Ela respondeu. Halshal ainda estava desconfiada. Eles estavam sendo gentis demais. Apesar de não ver nada suspeito no acordo, algo a incomodava. No dia seguinte, elas começaram os preparativos para partir rumo à capital imperial, Aix-la-Chapelle. Durante a viagem, Nigel perguntou. Você conhece algo sobre a história ou a estrutura da Academia Remanescente? Não em detalhes, respondeu a prota. Ótimo, Nigel disse, pegando uma pilha de livros. Temos uma longa viagem, você pode estudar no caminho. Enquanto se dirigiam à capital, a prota dividia seu tempo entre os estudos e o treinamento com Nigel. Dias depois, chegaram à capital. Então, Margrave também tem uma casa na capital? Isso é normal? Sim, ele visita a capital com frequência, respondeu Nigel. Na mansão, elas foram recebidas com a devida cortesia. O mordomo a saudou respeitosamente. Princesa Aishandior Halshal, Lady Nigel, devem estar cansadas da viagem. Vou lhes mostrar a mansão e preparar um local para descansarem. Enquanto isso, em Carrar, o som de um grito de guerra ecoava pelos campos. Glória para Aishandior! A multidão de guerreiros estava em formação, prontos para marchar. O líder dos selvagens, pai de Halshal, ergueu a voz. Vocês conseguem me ouvir, guerreiros de Aishandior? Esperamos por este momento por muito tempo. A humilhação de 10 anos atrás e os 8 anos vivendo como ovelhas terminam hoje. A hora de nos tornarmos lobos e conquistarmos as grandes planícies finalmente chegou. Ele olhou para o horizonte. Halshal e Ludwig, se querem vingança contra mim, é melhor estarem preparados. Enquanto se hospedava na casa de Margrave na capital, Halshal continuava seu treinamento com Nigel, embora agora usassem armas de madeira. Nigel elogiava os progressos de Halshal. Você realmente melhorou sua esgrima, somado à força física que já possuía. Está muito mais afiada comparado ao nosso primeiro treino. A prota assentiu. Preciso ficar mais forte. Não posso ser subestimada por Carrar ou qualquer outra coisa. Nigel comentou. Você não ouviu as notícias? Recentemente, a família imperial assinou um tratado de paz com Carrar. Agora, Carrar foi reconhecida como uma raça pseudo-humana. A prota surpresa. Então não preciso mais me preocupar? Exatamente. Enquanto o nome de Landerberg for forte, ninguém vai se atrever a mexer com você, respondeu Nigel com otimismo. Enquanto olhava para Nigel, Halshal refletia internamente. Será que Nigel é só otimista ou está completamente alheia à realidade? Mesmo com o Tratado de Paz, as pessoas que perderam tudo para Carrar no passado nunca vão aceitar isso. Elas virão atrás de mim para buscar vingança. De repente, uma voz sussurrou em seu ouvido. E por que isso importa? No fim, tudo que você precisa fazer é matá-los, não é? O quê?
A prota gritou saindo do transe. Nigel a olhou, preocupada. Está tudo bem? Halshaw balançou a cabeça, confusa. Sim, não é nada, respondeu, tentando convencer a si mesma de que tinha sido apenas uma alucinação. Logo depois, Halshaw começou a preencher o formulário de inscrição para a academia remanescente. Os departamentos eram variados: cavaleiros, estudos mágicos, teologia de combate e estudos táticos. Uma cláusula interessante chamou sua atenção, permitindo que candidatos exigissem um duelo sob supervisão de um professor, caso ambas as partes concordassem. Isso serve para evitar problemas diplomáticos se alunos sob admissão especial acabarem se matando em duelos, comentou Halshaw, sarcástica. Os exames para os estudantes gerais começam hoje, certo? A prota perguntou. Gostaria de observar as habilidades deles. Eu posso assistir os exames? Perguntou a prota. Sim, só não cause problemas. Nigel respondeu um pouco preocupada. Quando Halshaw chegou ao local dos exames, a atmosfera mudou imediatamente. A atendente parecia nervosa ao vê-la, e os olhares de todos ao redor estavam fixos nela. A prota podia sentir o ódio, o nojo e o medo vindos daqueles olhares. Mesmo que esperasse a rejeição, aquilo ainda a incomodava profundamente. Rumores são mesmo assustadores. Não imaginava que tanta gente viria, comentou Nigel. Você também ouviu os rumores, não é? Perguntou Halshaw. Rumores sobre mim. Nigel deu de ombros. Honestamente, são rumores terríveis. Dizem que você ria ao massacrar pessoas, vendia mulheres para sua escravidão, ou até comia crianças vivas. Que merda é essa? Nunca comi ninguém, a prota respondeu. Bom, são apenas rumores, disse Nigel tranquilamente. A Halshaw que eu conheci nos últimos dias não é uma pessoa louca assim. Mesmo que os rumores fossem reais, deve haver razões para isso. Halshaw olhou para Nigel, intrigada. Ela é mesmo uma garota muito estranha. Halshaw e Nigel entraram na sala, onde outros integrantes da admissão especial já estavam presentes, observando os exames dos cadetes. Halshaw imediatamente reconheceu algumas figuras conhecidas. Calix Tervan, do Reino de Jin, ao noroeste do Império. Asha, da República de Anões de Himmel. E, a mais famosa entre os jogadores, Frida von Feilin, a princesa do norte de Feilin. Calix notou Halshaw e sorriu. Você deve ser nova aqui. Quer se sentar? Ele ofereceu um lugar ao lado dele. Ela aceitou o convite e se apresentou. Aishangyur Halshaw. Calix, claramente reconhecendo o nome. Já ouvi falar de você. A princesa de Kahar, o terror das crianças. Ele estendeu a mão e Halshaw a apertou, mantendo-se calma. Você parece mais casual do que eu esperava. Não ouviu os rumores sobre mim? Não me importo. Somos ambos da admissão especial. Os cadetes regulares não gostam muito de nós, então precisamos nos apoiar. Respondia Calix. Ele então acrescentou, com uma risada tranquila. De qualquer forma, acho que você deveria parar com esse hábito de devorar humanos. Eu não devoro humanos, é só a porra de um rumor, retrucou Halshaw, um pouco irritada. Frida, sentada um pouco mais acima, interveio com desdém. Calix, qual é o seu problema? Você é otimista demais. Agora está tratando essa criatura subhumana como se fosse gente. Halshaw virou a cabeça lentamente, encarando Frida, o ambiente ficando imediatamente tenso. O que você está olhando, sua selvagem maldita? Halshaw sorriu de forma provocativa. Você não é diferente de mim, no fim das contas. Por isso não tem amigos. Frida ficou furiosa. Cuidado com o que diz, ou vou rasgar você em pedaços, sua puta maldita. Antes que a situação se agravasse, Nigel interveio rapidamente. Se acalmem. Não queremos criar uma cena sangrenta com a princesa do Arquiduque do Norte, certo? Calix concordou com Nigel. Ela tem razão. Não há necessidade de criar confusão aqui. Asha, que estava observando silenciosamente até então, soltou um tsh, desapontada. Então não vai ter briga? Esquece, disse Halshaw, virando-se para a arena abaixo. Só vim assistir às lutas.
Asha se apresentou. Sou Asha, da linhagem Cobre Vermelho. Certo, Asha, respondeu Halshal, agora mais focada nos exames. E o que está achando disso? Não parece grande coisa para mim. Todos parecem fracos. Para mim, é apenas um estudo, disse Asha com indiferença. Estou apenas pesquisando para refinar meu equipamento. Espere, disse Asha, observando a arena. Parece que alguém forte entrou agora. Halshal focou sua atenção no lutador que acabava de entrar. Seu coração bateu mais rápido ao reconhecer o lutador. Esse cara era o personagem principal do jogo. Damian, o escolhido, o herói da espada sagrada e o salvador da humanidade. Halshal não conseguia desviar os olhos, principalmente ao reconhecer Damian, aquele que no jogo seria responsável pelo terrível fim de sua personagem. Ainda é bastante bonito, digno de um protagonista, pensou, antes de congelar ao perceber a direção de seus pensamentos. Mas que porra é essa que acabei de pensar? Calix observava a luta, comentando sobre a força e habilidades de ambos. Esse jovem parece mesmo impressionante, mas o oponente também tem potencial. Halshal notou a presença de um loiro robusto e com barba, mas o que realmente a surpreendeu foi o fato de não se lembrar de ver esse personagem no jogo. Asha comentou. Pelas vestimentas e aparência, ele deve ser do reino de Dane. É raro ver alguém de Dane se inscrevendo para a admissão na academia remanescente. Foi então que o homem, ainda na arena, notou Halshal. Seus olhos se encheram de fúria enquanto ele gritava o nome dela, chamando-a de forma hostil. Halshal congelou, completamente. Ele é algum conhecido seu? Nunca o vi na vida, respondeu Halshal, tentando entender o que estava acontecendo. Frida, sentada mais acima, soltou um suspiro de deboche. Clássico. O perpetrador nunca se lembra. Para vocês, selvagens, roubar a paz das pessoas é só rotina. Como se lembrariam? Halshal tentou ignorar Frida e focar na luta. Damian havia atraído a atenção, forçando o guerreiro loiro a se desculpar por sua distração. Meu nome é Knut Svensson, filho de Sven. Ele se apresentou, levantando seu enorme machado. Damian, em contrapartida, segurava sua espada. Eu sou Damian, respondeu o herói. Assim a luta dos dois teve início. Calix murmurou. Ambos são habilidosos, mas parece que Damian está ficando sem energia. Halshal, sem conseguir evitar, pensou internamente. Sem chance, ele vai perder? O herói da história vai perder a luta? Contudo, Damian segurou a bainha de sua espada, usando-a como apoio para se erguer. Algo parecia mudar. Uma aura intensa começou a emanar de seu corpo, envolvendo-o com uma luz brilhante. Knut, percebendo a mudança, não hesitou em elevar ainda mais sua força, sua energia amarela irradiando como raios, enquanto seu machado reluzia de poder. Após o exame, Halshal e Nigel se dirigiam à residência de Margrave. Ela estava inquieta, refletindo sobre o que tinha acontecido. Primeiro, o encontro inesperado com Damian, o protagonista da história, muito antes do que imaginava. Segundo, o surgimento de Knut, um personagem desconhecido, que aparentemente tinha uma grande hostilidade contra ela. Essas situações a deixaram desconfortável. A luta entre Damian e Knut havia terminado em empate, ambos demonstrando habilidades superiores em relação aos outros participantes. No final, ambos foram aprovados. Ela sabia que precisava de Damian para evitar seu destino cruel na história do jogo, onde ele seria seu algoz. War of Remnant não era apenas um jogo cheio de fanservice. Era, acima de tudo, um RPG estratégico que exigia planejamento detalhado. A escolha dos companheiros era essencial, e montar uma equipe equilibrada com guerreiros, arqueiros, magos, paladinos e assassinos era vital para vencer. Halshal perguntou a Nigel. Calix mencionou que alguns alunos nesse exame já eram de nível cavaleiro. Isso é verdade? Nigel pensativa. É difícil dizer apenas com base nessas lutas, mas aquele garoto, Damian, o guerreiro Knut e a maga Ofélia realmente se destacaram. Depois de treinar intensamente com Nigel por tanto tempo,
Halshal sabia que o nível de cavaleiro estava em outro patamar. Mesmo com o desempenho de Damian e Knut, ela sentia que havia uma diferença gritante entre eles e Nigel. Ninguém aqui parece estar nesse nível, pensou Halshal, reconhecendo o abismo de habilidade que ainda existia. Nigel interrompeu seus pensamentos. Não podemos ficar para trás. Vou iniciar um treinamento especial. Durante o treinamento, Nigel observava Halshal. Você tem trabalhado duro, elogiou ela. Depois de uma sessão exaustiva, Halshal caiu no chão, observando o céu estrelado acima. Em que está pensando? Perguntou Nigel. Bom, nada demais, respondeu Halshal. Apenas que amanhã será o meu primeiro dia na academia como caloura. Nigel sorriu. Você não precisa se preocupar com isso. Você já está muito forte. Já era tarde. Nigel sugeriu que voltassem. Já está tarde. Vamos voltar e tomar um banho. Halshal concordou. Voltar juntas não significa tomar banho juntas, certo? Pensou ela, com uma leve sensação de alerta. Dentro da banheira, Halshal estava imersa em seus pensamentos quando, de repente, ficou em choque ao ver Nigel caminhando lentamente em sua direção, completamente nua. Nigel entrou na banheira de água quente, enquanto Halshal corou levemente. Nigel, percebendo o constrangimento, perguntou se ela estava se sentindo mal. Internamente, Halshal lutava com seus sentimentos. A situação era desconfortável. Afinal, antes ela era um homem. Já tivera relacionamentos em sua vida passada, mas aquilo era completamente diferente. Nigel, notando o desconforto, se desculpou rapidamente. Cometi um erro, invadi sua privacidade. Vou sair agora. Espere, disse Halshal, hesitante. É só que... É a primeira vez que tomo banho com outra pessoa. Pode ficar. E... Poderia lavar minhas costas? Surpresa, Nigel aceitou o pedido. Enquanto Nigel a ajudava, Halshal não pôde deixar de pensar que talvez fosse um pedido idiota. Durante um exame, Frida havia olhado para Nigel, afirmando já tê-la visto antes. Ao perguntar o nome e título, Nigel respondeu: Nigel, a 10ª espada de Landenburg. Frida, visivelmente chocada. Algum problema? Pergunta Nigel. Frida ficou em silêncio, suando frio, o que chamou a atenção de Halshal. Durante o banho, Halshal refletiu sobre a reação de Frida. Significa que Nigel é realmente alguém bastante incrível. E mesmo sendo tão incrível, ainda se tornou sua assistente durante sua estadia no Império. Enquanto pensava, Nigel se aproximou. E sem querer, seus seios encostaram nas costas de Halshal, que, tomada pelo choque, desmaiou. No dia seguinte, ao se dirigir à academia, Halshal encontrou Calix. Ele a acompanhou, explicando o funcionamento do local, e mencionou que gostaria de apresentá-la a outros alunos de admissão especial. Ao comentar que havia alguém da raça das fadas entre eles, Halshal, curiosa, perguntou: Fada? Halshal não conseguia esconder a empolgação. Nunca pensei que veria uma fada, uma raça que só existe nas histórias de fantasia. Lembrando-se que no jogo que conhecia, fadas só apareciam se alguém incendiasse a árvore do mundo. Calix bateu na porta do dormitório da fada, avisando que queria apresentá-la à nova estudante. Quando a porta se abriu, Halshal foi atingida por um cheiro insuportável. Puta que pariu! Que merda de cheiro é esse? Pensou, enquanto tentava disfarçar o incômodo. A pequena fada apareceu, dizendo com voz arrastada: Faz tempo que não vejo alguém de Kahar. Mas ao contrário da imagem graciosa e mágica que Halshal esperava, a criatura parecia completamente depravada e chapada. Seus olhos semiabertos e roupas desleixadas nada lembravam o glamour das fadas de conto de fadas. Halshal, sussurrou para Nigel. Que porra é essa? É assim que as fadas se parecem nesse mundo? Ao que Nigel respondeu: Também é a minha primeira vez vendo uma. Ei, estou ouvindo. Isso foi meio duro de ouvir, resmungou a pequena fadinha cambaleando. Tente viver 300 anos. Ou você termina assim ou não termina. Calix sugeriu que ela bebesse menos. Se eu pudesse, faria, retrucou a fadinha. De qualquer forma, sou Ferneisia Marcelius Epiraxus, mas podem me chamar de Fernai. Halshal se apresentou logo depois, e a pequena fadinha sorriu. Estou aqui há 15 anos.
Duvido que nos veremos muito, mas dê o seu melhor. 15 anos? A escola tem um programa de 3. Hao pensava confusa. Mais tarde, ao finalmente chegar ao seu dormitório, Hao se jogou na cama exausta. Foi uma boa primeira impressão? Perguntou Nigel. Sim, respondeu Hao. No fim, é parecido com o programa militar, só que um pouco mais desleixado. Incluindo Hao, havia 7 alunos de admissão especial. Quando perguntou se não deveriam ir à cerimônia de entrada, Nigel explicou que dessa vez, os alunos especiais não participariam. Por causa das vestimentas livres dos estudantes especiais. Perturba a uniformidade do evento, respondeu Nigel. Na verdade, a questão dos uniformes era uma forma clara de distinguir os estudantes gerais dos da admissão especial. Não acredito que já fumei um maço inteiro de cigarrinho de erva de mana, resmungou Hao. Nigel, você acha que a academia vai fornecer esses cigarrinhos mágicos de graça? Acho que não. Se quiser, vai ter que comprar você mesma, respondeu Nigel. Que decepção, não tenho muita grana. Hao suspirou. Você deveria fumar menos, aconselhou Nigel, entregando alguns documentos. Esses são os regulamentos do dormitório, explicou ela. Havia também a programação de ensino, detalhando o que aprenderiam ao longo dos anos. O primeiro ano focava na teoria de combate básica. O segundo oferecia cursos avançados que preparavam para unidades de combate. E no terceiro, os alunos estariam prontos para atuar nas frentes de batalha ou como cavaleiros imperiais. A academia, fundada pelo imperador Carulus junto com os 12 cavaleiros, começou como uma instituição militar, destinada a formar talentos de classe mestre para sustentar o império. Mas com o tempo, expandiu sua essência, incluindo novos departamentos, como o ensino da maior religião do império, os 11 deuses. Vou para o meu quarto agora. Me chame se precisar, disse Nigel, deixando Hao sozinha. Fumando outro cigarrinho de mana, Hao refletia sobre suas próximas estratégias. Precisava se aproximar de Damien e outros indivíduos úteis enquanto estivesse ali. Claro, também teria que colocar no devido lugar aqueles que fossem hostis a ela. As preocupações financeiras não a deixavam em paz. Olhando para sua espada, pensou por um breve momento em vendê-la. Mas seria loucura desfazer-se de algo tão valioso. Ao observar a lâmina mais de perto, notou inscrições gravadas. Uma das 12 espadas que protegia a humanidade, Median. Isso se refere aos 12 cavaleiros do imperador Carulus? Refletiu Hao ligando os pontos. A espada já pertencia a Hao antes da fusão de suas almas, o que significava que poderia ser um legado da mãe de Hao, Aimela. Se a espada estava relacionada aos 12 cavaleiros, isso indicava uma possível conexão de Aimela com Median, um dos heróis do Império. Mas qual seria essa ligação? Mais tarde, no refeitório, Asha acenou para Hao. Você conseguiu se instalar bem no dormitório? Perguntou Asha, explicando que tinha passado dias focado em atualizar seus equipamentos. Hao perguntou se Asha estava sozinho, já que os estudantes de admissão especial normalmente andavam com uma escolta. Não preciso de escolta. A máquina nas minhas costas é minha amiga. E também minha guardiã, respondeu Asha. Você já está se preparando? Perguntou Asha de repente. Preparando? Para o quê? Primeiro dia. Estudantes de admissão especial sempre têm uma luta de treino para mostrar sua força, revelou Asha. Hao refletia sobre a luta de demonstração que se aproximava. As memórias de combates anteriores não eram as melhores, mas, após treinar com Nigel, ela sabia que não seria facilmente derrotada por ninguém ali. A ideia de demonstrar sua força e estabelecer dominância desde o primeiro dia parecia, de repente, muito atraente. Se eu me destacar nessa luta, aqueles que me veem como lixo vão começar a rastejar diante de mim, pensou. Eu os mataria se fosse preciso. O pensamento surgiu de forma abrupta e perturbadora, mas logo, Hao percebeu o quão fora de controle estava. Que bobagem é essa? Se eu matar alguém em uma luta de demonstração, só vou conseguir uma passagem direta para a prisão. Tenho ouvido vozes e alucinações estranhas ultimamente. Será o espírito da Hao original me assombrando?
Talvez seja a hora de considerar um exorcismo. Quando Frida entrou no refeitório, Asha sugeriu convidá-la para se sentar, mas Halshal prontamente respondeu: ela não vai querer se juntar a nós enquanto eu estiver por perto. Ela refletiu por um momento. Frida parece habilidosa. Talvez eu devesse parar de fazer inimigos e, quem sabe, usá-la a meu favor. Poderia ser útil. No dia seguinte, Halshal estava pronta para a luta de demonstração. Achava desnecessário usar sua poderosa manopla de congelamento. Então gastou suas economias em uma manopla similar, mas menos perigosa. Asha apareceu cumprimentando-a. Você está bem preparada, Halshal, disse Asha orgulhosa. Veja, essa bolsa aqui é minha obra-prima. Usei a estrutura de cromo pelas suas propriedades anticorrosivas e resistência. Enquanto caminhavam juntas para o campo de batalha, Halshal começou a ouvir murmúrios ao seu redor. Olhe, é aquela dos rumores. Dizem que devora pessoas vivas. Aqueles olhos não são humanos. Aquela garota de Kahar veio aqui descaradamente. Mas olha só a garota pequena ao lado dela. É bem fofa, não acha? Tsi, esses maníacos estão desejando a Asha? Halshal pensava irritada. Você é bem popular, não é, Halshal? Asha comentou. Isso não é popularidade, é infâmia, corrigiu Halshal. Infâmia ainda é um tipo de popularidade. Pelo menos significa que você é forte, respondeu Asha. Halshal questionou se Asha realmente desejava ser famosa. Claro! Se meu nome se espalhar pelo Império, terei mais clientes. Será uma grande oportunidade para divulgar a tecnologia da linhagem cobre-vermelha. Halshal se lembrou de ter ouvido que meio-humanos raramente compartilhavam suas tecnologias. De repente, um homem entrou no local, impondo silêncio. Bem-vindos à Academia Remanescente, disse ele. Sou Carl Ross Fernandes, instrutor de combate humanoide. O instrutor Carl Ross Fernandes deu início à sessão de combate pessoal, explicando sobre as diferentes profissões de combate. Lutadores da linha de frente, magos, sacerdotes, paladinos, arqueiros, entre outros. O objetivo do curso era ajudar os alunos a descobrir seu estilo de luta adequado, compreendendo as características de cada função. Ele continuou de forma séria, dizendo: vocês são novatos. Não esperem sorrir ou conversar como faziam antes, até atingirem o nível de cavaleiros. Halshal observava o instrutor, notando seu comportamento disciplinado e suas vestes. Ele era um verdadeiro soldado. A sessão da manhã será composta por lutas de demonstração. É uma oportunidade para mostrarem suas habilidades e testarem seus colegas. Ele finalizou perguntando se havia dúvidas. Um rapaz levantou a mão, perguntando se poderiam escolher qualquer oponente. O instrutor respondeu que desde que houvesse consentimento, isso não importava. O garoto sorriu e, em seguida, lançou um olhar na direção de Halshal. Halshal imediatamente o reconheceu. Era o mesmo cara que estava cochichando insultos sobre ela mais cedo e comentando sobre Asha. Ela o encarou, percebendo suas intenções. Será que ele quer lutar com Asha? Halshal sabia que seria uma péssima escolha. Asha, com sua build de alto dano crítico, era conhecida como caçadora humana, devastadora contra adversários humanoides. Pelo menos assim era no jogo. Halshal sorriu internamente. Nem adianta tentar explicar para ele. Ele não entenderia. O instrutor então deu 20 minutos para os alunos encontrarem um parceiro de luta. Quem não encontrasse, apenas observaria a aula. Halshal pensou quem poderia ser seu parceiro. Lutar contra Knut seria arriscado demais. Uma luta dessas poderia acabar com mortes. Ela precisava de alguém com quem fosse viável lutar, mas ninguém parecia querer se aproximar. Então ela viu Damian. Ei, loirinho, seu nome é Damian, certo? Halshal se aproximou. Sim, sou Damian. O que você quer? Está procurando por uma luta? Ele perguntou. Não exatamente. Só fiquei interessada em você desde o exame de admissão. Parece ser um guerreiro que vale a pena ter como aliado, respondeu Halshal direta. Damian pareceu confuso. Um guerreiro para ter como aliado? Sim, você sabe quem eu sou, certo? Suas habilidades parecem decentes. Que tal a gente se dar bem? Halshal estendeu a mão. Antes que ele pudesse responder,
Uma garota de longos cabelos verdes interveio, se colocando entre Damian e Haushaw. Damian a chamou de Milha, que gritou furiosa. Damian, não seja enganado por ela. Ela é uma Cahar. Ouvi rumores de que eles saqueiam as almas das pessoas, acusou Milha. Haushaw revirou os olhos irritada. Mas que merda é essa? De onde ouviu esse rumor estúpido? Ela gritou, fazendo com que as pessoas ao redor começassem a cochichar, surpresas com a aproximação de Haushaw a Damian. E essas roupas? Que tipo de mulher se veste assim expondo o corpo? Parece uma vagabunda, insultou Milha. Sem comentários para isso, respondeu Haushaw, ignorando o ataque. De qualquer forma, não tenho interesse em caras mais fracos que eu. Só pensei que ele tinha uma força decente, por isso me aproximei. Milha indignada. Está dizendo que você é mais forte que o Damian? Sim, estou. Se não acredita, por que não luta comigo? Vou mostrar o meu poder. Mas não se preocupe, eu pego leve com você. Não quero te matar sem querer, disse Haushaw, com um tom intimidador e provocador. O vídeo chegou ao fim, e como de costume se chegou até aqui, significa que já deixou o like, né? O nome da obra está na descrição. A parte 3 irá vir quando tiver capítulos lançados o suficiente para fazer um vídeo mais longo. Pode demorar um pouco, mas ele chega. Continuem acompanhando, comentem e compartilhem. Até mais!